Bom dia a todos. Olha, foi só começar a falar. Você viu? Então, eu não sei por que o João escolheu esse tema, né, João? Depois a baronesa vai dar um desfile aqui para informar. Então é isso, hoje a gente tem o João Rafael. E ele vai falar sobre esse tema, gestação, sublime intercâmbio. E eu acho que vai ser bem legal, porque quando a gente está vivendo aquilo que a gente fala, eu acho que fica até mais fácil, vai fluindo e a gente se envolve. E então a gente tem bastante coisa para ouvir aí, uma boa palestra e também uma boa votação a todos, quem não foi ainda, quem já foi. Esperar em Deus que cuide do nosso Brasil, vai dar tudo certo, ou um ou outro. A gente tem que continuar a nossa vida com muita boa vontade, com muito pensamento positivo. É aos poucos que a gente vai conquistando a nossa democracia, né? Mas a gente chega lá um dia. Então, por favor, João, faz a nossa prece aí. Bom dia a todos. Então, é uma alegria estar podendo estar aqui novamente com vocês, dividindo o meu estudo, não é? Porque, afinal de contas, o que eu venho fazer aqui quando o centro me dá uma oportunidade é dividir com vocês aquilo que eu estou estudando, né? E o Espiritismo tem essa característica muito importante, não é? Que quem vem aqui na frente não é mais e nem menos do que ninguém que está assistindo, né? Somos apenas irmãos tentando lutar, estudar cada vez mais para aprender um pouco mais sobre esse mistério da vida aí que a gente vive, tá? Então, para começar o nosso trabalho, nós vamos fazer um pedido, que na verdade é um agradecimento a Deus, ao nosso irmão Jesus, nosso mestre, governador do nosso planeta, aos nossos guias espirituais que estão sempre conosco, aos trabalhadores dessa casa que prepararam esse ambiente com energias de amor, com energias positivas, para que possamos estudar, aprender cada vez mais sobre a doutrina da consolação, a doutrina do Mestre, e que tenhamos uma manhã maravilhosa nesse ambiente de paz e iluminação. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos na manhã de hoje. Que assim seja. Bom, hoje, pessoal, eu trouxe um outro livro para a gente ver, né? Como alguns sabem aqui, né? Eu com a Marina, estamos passando por esse momento da chegada do Bernardo, que está ali na barriga. Chegada não, já está aqui, né? Já está aqui ouvindo a palestra aqui, né? E nesse momento aí, super importante da nossa vida, a Érica aparece, né, com esse livro aqui para mim. Falou assim, João, esse livro aqui, eu estava numa exposição em outra cidade, e eu lembrei de você, e falei, bom, vai lá, vai ler esse livro aqui, vamos ver o que tem de interessante nele, tá? E esse livro, então, muito obrigado, viu, Érica, por emprestar, ele é muito legal. Então, hoje eu estou contribuindo com todos vocês, né, mostrando para todos vocês o que tem nesse livro aqui. Esse livro é escrito pelo Ricardo Di Bernardi, que é um médico super respeitado, né, na área da medicina e na área espiritual também. Então ele faz esse intercâmbio, né, o próprio nome já fala aqui, entre medicina e espiritualidade, espiritismo, e ele veio falar um monte de coisa interessante para a gente no livro, tá bom? Vamos lá então. O que esse livro traz para nos ajudar a entender o que é a reencarnação, né? O nascimento de uma criança. Afinal de contas, todos nós já nascemos, né? Todos nós já fomos bebês, várias vezes, inclusive, né? E muitas de vocês aí estão tendo ou já tiveram uma criança. Então vamos começar do começo. No livro,
no livro. Deixa eu tentar aqui de novo. Dri, você aperta aí, por favor. O laser está funcionando, mas... O laser tá. Ó. Não, não foi pro lado. Agora foi. Será que fui eu? Foi eu agora sim. Tá aqui. Olha lá, gente. Então a pergunta que a gente tem é: por que nós reencarnamos? Né? Afinal de contas, o que nós temos que vir fazer na Terra? Por que a gente tem que passar por essa fase, né, do nascimento de uma criança? Acho que o comecinho ali todo mundo já sabe, né? Quem está aqui na casa espírita. Nós somos espíritos criados por Deus. Então vamos começar do início. Qual é a prova de que somos criados por Deus? É a prova que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, né, para os espíritos, qual que seria a prova de que nós somos criados por Deus? A prova de que toda coisa inteligente só pode ter vindo de uma coisa inteligente, né? Então você vê um prédio, ele não pode ter vindo de uma coisa não inteligente, ele só pode ter sido construído por uma coisa que tem inteligência. Então nós, seres pensantes, né, essa natureza também toda com os seus ciclos de estações do ano, esses movimentos da Terra, isso tem que ser criado por alguma coisa. Não pode ser uma coisa aleatória. Coisas inteligentes são feitas por coisas inteligentes, né? O nosso corpo, nós temos que, para entender essa história também, temos que entender que Deus nos fez, né, como essa energia inteligente, que nós damos o nome de espírito, que, para que nós possamos interagir com o mundo, nós somos obrigados a criar um corpo espiritual, num primeiro momento, né? O que é isso? O espírito, ele consegue, com a sua energia, aglutinar, juntar moléculas, átomos e formar um corpo, uma casca, para que ele possa, com essa casca, interagir com o mundo em que a gente vive, né? Agora, viver com o perispírito, esse corpo aqui, né, é o corpo que a gente precisa para viver no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, quando a gente fala mundo espiritual, parece que é uma coisa lá longe, né? Que na verdade é aqui também, né? Aqui é o mundo espiritual. Só que numa outra dimensão que a gente não consegue ver agora que nós estamos encarnados. Para a gente viver naquele mundo, nesse mundo espiritual, nós precisamos do perispírito, tá? Que é um corpo igualzinho esse nosso, mas que ele é mais leve um pouco, né? Ele tem um pouco mais de plasticidade, ele se modifica de uma forma mais rápida do que esse corpo nosso aqui, né? Agora, viver no mundo da espiritualidade é diferente de viver aqui na carne. No mundo de lá, o tempo passa de uma forma diferente, né? A gente pode se locomover de um lugar para o outro numa velocidade muito maior do que a gente se locomove aqui. Nós podemos realizar coisas de uma forma muito mais rápida e intensa. Aí você deve pensar assim: nossa, mas isso não é bom? Não é bom a gente se movimentar rapidamente e pensar as coisas rapidamente, que é o que acontece mais no mundo espiritual? Sim, porém, nós nascemos ignorantes, né? Então nós não sabemos o porquê fazer as coisas. Nós não sabemos muito bem o que fazer, né? E por isso, muitas vezes, a gente começa a fazer o quê? Coisas erradas, né? Nós começamos a ir contra as leis de Deus, nós vamos criando situações nos quais nós mesmos vamos nos enterrando cada vez mais. Então, Deus, na sua sabedoria, né, pensa o seguinte, imagino eu, para que esse espírito, nesse corpo perispírito, saiba melhor o que fazer e como evoluir, eu tenho que levá-lo numa escola.
Eu tenho que colocar ele numa escola, onde ele possa aprender direitinho as regras da vivência aqui no mundo espiritual. E eles nos trazem para os planetas. Então o planeta Terra, que é uma escola, né? Esses espíritos são trazidos para cá, que somos nós, para que a gente aprenda com mais calma, num ritmo mais lento, o que é amar, o que é viver bem com o outro, o que é se desenvolver, o que é respeitar o próximo. E para isso, em volta desse perispírito, nós somos obrigados a ter um corpo físico. Esse nosso corpo, ele nos deixa mais lento, ele nos diminui um pouco a nossa visão, ele nos dá algumas necessidades que nós não temos no mundo espiritual. Por exemplo, nós temos que comer, nós temos que dormir, nós temos que enfrentar as questões do tempo, do clima. E essas necessidades biológicas, aos poucos, nos ajudam a evoluir, né? Então, estar aqui na carne é um momento que nós temos de fazer as coisas com calma, né? De entender como viver num ritmo um pouco mais lento, para que depois na espiritualidade nós possamos fazer coisas mais importantes, né? Tudo ao seu tempo, tá bom? Olha lá, o nosso perispírito é formado por um fluido cósmico universal, que na verdade é toda a matéria do universo, só que o nosso corpo daqui da Terra é formado com os elementos da Terra, né? Os espíritos que vão para outros planetas possuem o seu corpo, o seu perispírito formado pelos fluidos dos outros planetas, né? Então tem essa questão aí. Tá? Então aqui, aquele quadro famoso, né, da Capela Sistina, Deus dando a vida para o homem. Então tá bom, já entendemos que temos que vir para a Terra para aprender a melhorar, né, num ritmo mais calmo do que na espiritualidade. Quando que um espírito está pronto para vir para a Terra? Né? A que momento ele tem que vir para a Terra? Esse livro traz algumas informações super importantes. Ó, se nós somos um espírito, nós temos vida, nós temos movimento. Então o nosso corpo, tanto aqui na Terra quanto o corpo espiritual, a energia dele vai chegando uma hora que ela acaba, né? A vibração das moléculas ela acaba. É igual a gente aqui na Terra, você vai trabalhando o dia inteiro, chega no fim do dia, você está morrendo do quê? Morrendo de fome, né? Você não vê a hora de bater um pratão de macarrão para dar uma energizada. No mundo espiritual é a mesma coisa, né? Os espíritos que estão usando o seu perispírito para fazer as suas ações aqui na Terra, chega um momento em que ele vai ficando fraco, né? As moléculas vão parando de se agitar. Os espíritos mais evoluídos, quando o perispírito ele vai cansando, vai acabando a energia, ele consegue, através da prece e da meditação, da oração, se alimentar dos fluidos do espaço, né? Da atmosfera, digamos assim. Agora, os espíritos menos evoluídos, que somos nós, chega um momento que não tem jeito, né? Esse fim da energia vai dar para o espírito uma sonolência, que é como se ele morresse do lado de lá. Então chega a hora do espírito sair do mundo de lá e entrar no mundo de cá. Olha que doido, não é mesmo? É a mesma coisa, só que ao contrário, né? A gente nasce aqui com uma energia, vai acabando a nossa energia aqui na Terra, a gente, entre aspas, morre e vai para o mundo de lá. No mundo de lá a gente ganha energia, faz o que tem que fazer, chega um momento que no mundo de lá também vai acabando a nossa energia, está na hora de voltar para o mundo de cá, né? Então olha que interessante. E aí chegou a hora da reencarnação. Chegou o momento em que todo espírito tem que voltar para a Terra. Lembrando que aquele mais evoluído, ele já não precisa voltar tanto para a Terra, e até que nós vamos chegar num ponto, como Jesus, por exemplo, e alguns espíritos bem evoluídos, que eles não precisam mais reencarnar. Aí, eles já sabem o que deve ser feito do lado de lá, e só trabalham do lado de lá, né? Então, beleza. Por isso que nós temos que reencarnar. Estou no mundo espiritual, acabou a minha energia, digamos assim, né? O que acontece comigo? Estou largado na rua lá? Fico sem energia na rua? Não. Nós estamos sempre rodeados de irmãos,
de amigos que estão nos ajudando o tempo inteiro. Mesmo que você ache que não. Né? Mesmo que a gente ache que nós achamos que nós estamos sozinhos, nós sempre estamos com nossos guias, com trabalhadores que sempre estão buscando nos ajudar. Nós, se não estivermos em colônias espirituais, vocês assistiram o Nosso Lar? Né? O Nosso Lar é uma colônia espiritual, são cidades no mundo espiritual. Então, provavelmente, ou nós estaremos aqui na crosta, ou nós estaremos em uma colônia espiritual. Né? Nesse momento em que a energia vai acabando e está chegando a nossa hora de reencarnar, né? Nós somos levados para locais específicos, de preparação. Nós somos preparados para reencarnar, com a ajuda de Jesus e dos trabalhadores. Né? Aqui tem uma imagem super bacana, que é do livro Nosso Lar, ou dos Missionários da Luz, se não me engano, quando o André Luiz vai visitar o Ministério da Reencarnação. Tá? Então, olha como é que é o mundo de lá, gente. São profissionais trabalhando na nossa reencarnação, nos ajudando. Como que nós vamos reencarnar? Existe todo um estudo. A gente não reencarna aleatoriamente. A gente não reencarna na família que a gente está por coincidência. A gente não reencarna com nossas características físicas por qualquer motivo. Né? Nós não reencarnamos com nossa identidade por algum motivo. Então, tudo tem uma explicação. E é tudo muito programado. Tá? Então, no momento de você se desesperar, saiba que você está no lugar certo, na hora certa. Igual a Érica falou de votar, né? Estamos aqui no Brasil. Queria estar nos Estados Unidos. Meu amigo, você está devendo aqui no Brasil, né? Você tem que pagar as suas coisas aqui no Brasil. Se o país está assim e você está... É porque a gente participa disso. Nós participamos desse movimento. Agora está na hora da gente ajudar a consertar também. Tá bom? Então vamos lá. Como que dá essa reencarnação, né? Então você está lá nesse ministério, eles estão te ajudando a reencarnar e está chegando o momento, né? Igual o do Bernardo que está vindo aqui. Bom, chegou o momento, né, da reencarnação. Lembrando que tem vários tipos de reencarnação. Quanto mais evoluído eu sou, quanto mais consciência eu tenho da importância de voltar para a Terra e consertar os meus erros e aprender mais, eu reencarno, eu vou para essa missão com vontade de vencer, sem medo, muitas vezes, eu consigo vir para a Terra tranquilamente. Agora, mesmo os irmãos nossos que não querem reencarnar, né, eles são praticamente forçados a reencarnar. Mas é forçado, usa violência. Não, a lei da natureza põe o espírito lá e pronto, mesmo que ele não queira. Né? Então vamos lá. Olha para essas duas fotos. Né? E vamos tentar, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Quando vem um filho, quando vem uma reencarnação, existem duas opções. Ou esse ser que está vindo na sua família é um afeto seu, é um amigo seu de milênios, que vocês estão vindo junto de novo para melhorar, né, para aprender cada vez mais junto, viver cada vez melhor junto, ou ele é um desafeto. Ele é alguém que você está ligado por umas questões que não são muito agradáveis, né? Traições, crimes. Então, muitas vezes, no passado, a gente sabe que o nosso passado é bem pesadão, né? Já fomos do Império Romano, do Egito, muitas e muitas guerras, queimamos gente na fogueira, né? Na época da Inquisição. Então, nós já fizemos mal para muita gente também. Então, muitas vezes, essa pessoa que a gente fez mal ou que fez mal para nós, vem para a nossa família, para que a gente possa acertar, né, as nossas diferenças. Olha para essa foto. Eu quero que vocês acertem quem aqui é um desafeto. Olha isso, gente. Como que eu posso falar que essa criança
me fez mal na vida passada, né? Como é que pode que essa menininha, coisa mais linda, eu fiz mal para ela na vida passada? E ela está aqui agora, grávida, na minha família, para a gente consertar. Como é que essas crianças que estão aqui hoje fizeram mal? Isso, gente, é justamente a sabedoria de Deus. Deus, ao colocar essas crianças nessa forma infantil, né, Ele permite que a gente ame aquela criança, aquele ser, né, que não é uma criança, ele é um espírito milenar, tem milhares de anos. Ele permite que a gente esqueça as nossas diferenças e se ame naquela relação de pai e filho, mãe e filha, de família, né? Porque se ele viesse com a fisionomia, né, com a aparência e já com as características dele da outra vida, será que a gente ia conseguir perdoar esse nosso irmão? Então, olha a beleza de Deus. Ele coloca o nosso inimigo, muitas vezes, na forma do seu filho. E você poder olhar para ele, beijar ele, amá-lo, sem... O que Jesus falou? Amar ao próximo. Não importa se ele é seu amigo, se ele é seu inimigo. E para nos ajudar a entender essa lei, ele traz os nossos inimigos na forma do nosso filho. Para que a gente consiga, né, amar. Ele dá uma enganadinha na gente. Fala, esse aqui é aquele que te fez mal na vida passada, mas agora ele está aí. E vocês têm que continuar essa vida aí, né? Então essa foto é interessante. Como é que eu posso ter um desafeto, um bebê lindo desse? Mas olha que bacana. E isso não é para falar, ai meu Deus, meu filho fez... É um espírito, né? Todos nós somos. Vamos lá. Outra coisa que o livro traz. Muitas vezes ele traz uma questão interessante. A mulher do nada, de repente, começa a ter vontade de engravidar. Não sei se aconteceu com vocês. Assim, às vezes a mulher, nunca vou engravidar, nunca pensei nisso, quero viver a vida. Um dia, nossa, estou com uma vontade de ser mãe. Né? Começa a ver no celular lá a foto de mãe, começa a gostar. Fala, nossa, parece que está chegando a hora. Né? Nesse momento, no livro ele nos conta, já existe muitas vezes a proximidade da mãe com o espírito reencarnante. Né? Então, às vezes, o espírito já está chegando perto da gente, nós já estamos conhecendo ele. Mas como que nós estamos conhecendo ele? Vamos ver. Bom, eu adiantei um pouco a história, mas vamos lá, né? Então, aí, tudo bem. Como que essa criança vem no mundo? Né? Agora está chegando uma hora incrível do livro, que é ele contando como que acontece realmente a fecundação, né, do espermatozoide com o óvulo. Quer ver? Vamos lá. Então, esse nosso afeto ou nosso desafeto, que está vindo aqui para passar por experiências necessárias, tanto para ele quanto para nós, eles vêm, primeiro, a mulher, todos nós, né? Você já ouviu falar que nós temos os chakras, não é? Os pontos de força. Os chakras são 7 no nosso corpo. O coronário, o laríngico, o gástrico, né? E tem um que é o chakra genésico, que é o que cuida do nosso órgão da reprodução. Tá bom? Então, para você ver como é importante a reprodução. Dos 7 chakras, tem um que cuida da sua cabeça, um que cuida do seu sentimento, e um especificamente para cuidar da reprodução. Tá? Então, nós temos essa função de Deus para poder trazer os outros irmãos para cá, para terem experiências também. Olha lá. Então, o bebê vem no útero, e fica bem no útero esse chakra genésico, né? Esse ponto de força. Tá bom? O que acontece, então? O espírito desse irmão que já está vindo, ele já começa, nós vamos ver depois como é que acontece isso, ele já começa a se conectar com a região do chakra da mulher. Tá? Ele já começa a estar aqui dentro, nós vamos ver depois como que isso acontece. O óvulo da mulher já começa a estar emantado, né, como se ele tivesse cercado ali, dos fluidos
do bebê que está chegando. Tá? Então, é como se o óvulo da mulher tivesse uma capa com todas as características do espírito que está vindo. E aí, na relação sexual, que é muito bonita de entender nesse livro, que ele fala o seguinte: quando o sexo está envolvido por amor, ele é uma coisa maravilhosa, né? Os casais que se amam, né? Eles possuem uma proteção espiritual no momento do sexo. A casa deles tem uma proteção especial, eles ficam isolados de outros espíritos, né? Nós temos uma privacidade, por quê? Porque essa relação que está acontecendo é de amor. Agora, quando o sexo é feito sem amor, né? Ele é levado para o lado puramente material do prazer, e gente, aí vira uma bagunça, né? Outras intervenções de energias negativas no meio disso tudo, né? Não fica um ambiente agradável, principalmente para uma fecundação de um bebê, tá? E o homem libera, portanto, 300 milhões de espermatozoides, gente. É muita coisa, né? E aí você pergunta, cara, mas por que vai lançar 300 milhões de espermatozoides? Qual que é o objetivo? A gente sempre aprendeu na escola que o professor fala assim para você, né? Você já é um vencedor, porque você é o espermatozoide que ganhou a corrida, não é? E chegou no óvulo. Gente, eu li esse livro, esse negócio me deu um... Não é o primeiro espermatozoide que chegou e conseguiu entrar. Na verdade é o seguinte, esse óvulo, olha quantos espermatozoides já estão rondando o óvulo ali. Esse óvulo, ele já está imantado das características do espírito que vai vir. Portanto, o karma desse espírito, o que é o karma? O karma seriam os nossos débitos que nós temos. O débito que a gente tem já está gravado no nosso perispírito. Então, um desses 300 milhões de espermatozoides vai ser atraído para o óvulo de acordo com a necessidade que aquele espírito tem de evoluir, né? Então, um daqueles 300 milhões é justamente aquelas características físicas que o espírito precisa para evoluir aqui na Terra. Entendeu? Que é puxado pelo magnetismo do óvulo que está imantado ali pelo espírito da criança. Então não é uma coincidência. É genética, né? É a loteria ali, mas o ganhador da loteria era quem tinha que ganhar. Era aquele espermatozoide que o espírito precisava. Nada é por acaso. Bom, aí, gente, acontece o seguinte. Quando o espermatozoide entra no óvulo, aí é um negócio incrível. É como se abrisse um portal entre as duas dimensões. E o espírito, de uma vez por todas, atravessa essa fronteira e entra no mundo material. E entra e vira o óvulo. Então, o momento da fecundação é um momento interdimensional. É o momento em que abre-se um portal de uma esfera para outra e você tem a junção do espírito na matéria. Olha que momento incrível, né? Surge um portal de um mundo para o outro, digamos assim. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vamos lá. E vai vir esse filho, né? E esse filho, que a gente já comentou, que pode ser um afeto ou um desafeto, aqui o autor traz uma questão muito importante. Como que a gente acha que as pessoas se conectam? Pelo amor, não é? Elas se amam, então elas se conectam e vão para a vida inteira juntos. Gente, o amor conecta as pessoas, assim como o ódio conecta as pessoas. A gente acha que o ódio afasta as pessoas. O ódio junta as pessoas. Por quê? Quando você lança de um crime com uma pessoa, por exemplo, um assassinato, por exemplo,
esse evento que vocês criaram, ele tem uma força de atração. Claro que não estou querendo dizer que é uma coisa boa, mas na mesma intensidade de você amar. Entendeu? Você está ligado naquela pessoa da mesma forma como se você amasse uma pessoa. Só que é o sentimento oposto, né? Então, gente, ao vir um desafeto em nossa vida, é porque nós estamos muito conectados a ele. O que a gente fez nos ligou de uma forma magnética, né, que não tem como escapar, não tem como esquecer de uma hora para outra esses eventos. O que a gente percebe em casos de família, né? Geralmente, as desavenças ou os afetos têm que ser resolvidos entre pai, mãe e filho. Não é à toa que está todo mundo junto no mesmo lugar. E muitas vezes parentes próximos também. Então o avô, a tia, o cunhada, eles também estão participando desse teatro da evolução. Tá bom? Olha algumas anomalias que podem vir a acontecer. Já ouviram falar do complexo de Édipo? Complexo de Édipo é um comportamento, né, que muitas vezes o filho ele ama tanto a mãe que ele quer tomar o lugar do pai, né? Então existem casos de distúrbios psicológicos dentro da família em que o filho odeia o pai e sente um amor platônico pela mãe, né? E aí esses casos mais extremos entram na medicina, aí levam no psicólogo e tal, e vê o que está acontecendo. Muitas vezes a causa é de vidas passadas, né? Muitas vezes, filho e mãe já foram marido e mulher. Olha que coisa estranha. Deus, na sua incrível sabedoria, né? Quando a gente vem para cá, ele troca a gente de papel. Cada hora você é uma coisa na sua família. Por quê? Vamos supor que, olha só esse casal aqui. Vamos supor que na outra vida, esse bebê, na verdade não é um bebê, é um ser milenar, foi marido. Os dois aqui foram marido, né? Marido e mulher. E de repente aconteceu uma traição, um traiu o outro e feriu o outro gravemente, né? E teve toda uma bagunça aí em relação a isso. Deus manda na outra encarnação, né? A natureza, a lei manda que ele venha agora como um filho. Para quê? Para que esses dois possam se amar não de uma forma sexual, mas um amor mais puro, um amor materno. E que nesse amor materno eles consigam esquecer as tragédias daquele amor mais sexual que eles tiveram nas outras vidas, né? Então essa troca de papel que acontece na nossa família, ele é um outro mecanismo inteligentíssimo da natureza para fazer a gente se perdoar e se amar cada vez mais. Gente, não estou falando aqui para você olhar para sua esposa e lembrar que ela foi sua mãe, não é isso, né? Senão vai ser difícil namorar, né? Dar um beijo aí pensando que ela já foi sua mãe, não é isso. Aqui você é marido e mulher e ponto final, tá? Mas você entende que existe toda uma história ali e nós já trocamos de papel várias vezes. E quando eu troco de papel, eu vivo uma outra vida. Olha que importante. E quando é o contrário, chama-se complexo de Electra, né? É quando a filha ama muito o pai e não gosta da mãe. Isso, quando chega num ponto muito extremo, também pode ser coisas do passado, em que o pai e a filha viveram uma fase em que foram marido e mulher, por exemplo, namorados, e agora tiveram que vir num outro papel trocado para ver se essas energias dão uma acalmada. E comece um amor mais puro e verdadeiro, que equilibre a relação entre ambos, né? Olha que incrível. Então, todo mundo já foi todo mundo, né? Aqui é igual ao teatro, a vida é um teatro. Você vai trocando de papel. Outra coisa importante que o livro nos traz. Por que a gente não lembra do nosso passado? Né? Por que o bebê vem aqui e quando ele chega, ele passou por um esquecimento? Né?
Gente, não tem... olha só, vários mecanismos, né? Já falei de um desafeto vir na forma de bebê, você consegue amar ele, porque ele está na forma de bebê. Mãe e filha, pai e filho, às vezes tiveram outros papéis, e esses novos papéis nos ajudam a nos consertar também. E a gente está vendo agora um outro elemento, um outro mecanismo que nos ajuda a nos consertar também, que é o quê? Esquecer o passado. Gente, se nós lembrássemos todo o nosso passado, nós ficaríamos chocados, primeiro, com o que a gente fez, segundo, com o que já fizeram com a gente, né? E nós não teríamos força para começar de novo, para tocar a bola para frente. Tem hora que na nossa vida aqui a gente não tem que esquecer, deixa para lá, vamos continuar. Tem hora que no mundo espiritual também, né? Só que esse esquecimento, ele tem uma função educativa. Tá? Quando o bebê vem e ele esquece o seu passado, significa que ele deu um tempo daquelas memórias e ele está pronto para receber novas experiências. Então isso é uma página em branco, mas tudo que foi escrito no caderno dele atrás foi apagado? Ainda está guardado na memória nossa, na nossa memória, no nosso perispírito, nosso espírito, mas não é o momento de nós acessarmos aquelas informações. Tá bom? Olha lá. Os bebês, né? Nós já falamos. E olha que interessante isso aqui que ele fala. Ó. Então, quando vem uma vítima sua, de uma vida passada na forma do seu filho, você amar ele é a justiça divina. Porque ele merecia esse amor, que na verdade você não deu para ele. E agora você está sendo obrigado a amar. Você está sendo obrigado a amar porque ele é um filho seu. E a energia que você tem é tão forte que você é obrigado. Então a justiça se cumprindo, a justiça divina. Né? Olha que importante isso. Bom, já conversamos, né? Os afetos e tal. O que mais que tem aqui? Ah lá, a gestação. Então vamos supor que agora você já está com o bebê na barriga. Leia o livro Missionários da Luz. Né? Você que está procurando um livro para ler, ou do André Luiz, Missionários da Luz, é incrível, é incrível. E leia o capítulo do Segismundo, né? Que ele conta como que o Segismundo vem para a Terra. Olha o que acontece então. Lá, já falamos da participação do pai e da mãe. Durante o sono, todo mundo sabe aqui que nós nos desdobramos. O sono é para o nosso corpo físico descansar. O espírito não precisa dormir. Nós levantamos da cama toda noite. Olha aqui essa imagem. O que significa essa cordinha aqui, ó? Quem que sabe aí? Né? É o cordão. Qual que é o nome dele mesmo? Cordão prateado. É um cordão prateado, né, que se fala. É o cordão que quando os irmãos contam que vêm espíritos que estão encarnados, ele sempre aparece com esse cordão. Esse cordão é toda a nossa ligação que nós temos com o nosso corpo. E esse cordão ele não se rompe, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Você pode ir de noite bem longe, o cordão vai junto, né? Porque não é uma corda, é um fluido magnético ali. Então, viu o espírito com isso aqui, significa que ele é encarnado, né? Ele está conectado ao corpo dele. No caso do Segismundo, que é o que aconteceu com todos nós, à noite, já vêm irmãos trabalhar na nossa casa. Eles vêm trabalhar e vêm aqui no caso, ó. Eles vêm apresentar o irmão que vai ser o seu filho. Então, vamos supor, eu estou dormindo com a minha esposa, a gente está dormindo, nós saímos, né, durante o sono e já tem uma galera esperando a gente lá. Né? Os trabalhadores de Jesus. Ô, João, tudo bem? Ô, tudo bem. Então, nós trouxemos aqui o Jorge. O Jorge, você não está lembrado muito dele, mas na outra vida vocês estavam assim, aconteceu isso, e agora o Jorge tem que voltar aí para a Terra, e ele vai voltar como seu filho. De repente, no livro ele conta, né, que ele lembrou o que o Jorge fez na outra vida. Um assassinou o outro, um traiu o outro, tal.
E ele começou a ter um repúdio do Jorge. Falou, não quero, eu não estou me sentindo bem com a presença dele. Aí os irmãos, não, João, você tem que entender que você também fez mal para ele, e que agora chegou a hora de fazer as pazes. Toda noite, eles vinham e conversavam um pouquinho, para explicar para eles, ele tem que vir. Mas eu não consigo perdoar o que ele fez. Mas João, agora está na hora, você também já fez coisas assim, vamos tentar, vai, você é forte, você consegue. Todo dia falando isso para a gente. Até que, finalmente, ele, que era o pai aqui na situação, o Adelino, né, ele aceita perdoar o Segismundo. E aí, quando tem esse perdão, olha ele quebrando aqui, ele quebra uma barreira de ódio que estava em volta dele. Né? Não é que quebra assim, é o desenho. Né? Ele muda, ele fala, não, tá bom, perdoo você e vamos tentar então, vamos lá. Quando os espíritos conseguem já essa ligação entre os pais e o bebê, está na hora do bebê vir para dentro da barriga. Né? Pode acontecer de também vir forçado? Pode acontecer. Né? Aí é que a gente é mais teimoso ainda e vai forçado lá. Como que funciona? Para o perispírito do Segismundo entrar na barriga da mulher, o que acontece literalmente, né, acontece. Se tem por exemplo, a gente costuma falar aqui, né, nos estudos que se tem um momento que existe incorporação, que um espírito entra dentro do outro, do corpo do outro, é no momento da gravidez. O que acontece aqui? O perispírito, com a ajuda de todos esses irmãos trabalhadores, então vamos lá, Segismundo, já te perdoaram, agora está na hora de você ir para reencarnar. Os irmãos aplicam no perispírito do Segismundo, do filho que está vindo, aplicou no do Bernardo, aplicou no da turma, aplicou na gente, e energias que nós não entendemos ainda. Nós não conseguimos entender como que isso é feito. Só que você consegue ter uma ideia. Quer ver? Quando você pensa... Quando você vê as matérias, os estados físicos da água, né? Já estudou água, não é? Nós temos a água sólida, que é o gelo, líquido, que é a água, gasoso, que é o vapor. Se você pensar com essa ideia, você vai entender como que um perispírito é diminuído até virar do tamanho de um bebê. Como que acontece isso? Através dessas energias que os espíritos construtores fazem em nós, o perispírito, a gente já falou, que ele é com um corpo um pouco mais leve. Eu vou comparar o perispírito com o vapor. Sabe quando você está tomando um banho quente, sai aquele vaporzinho? Né? Imagine que aquilo, se você pegar aquilo com a mão, é o perispírito, é o nosso corpo espiritual. Se você olhar bem perto do perispírito, as partículas de qual ele é formado estão bem o que umas das outras? Distantes umas das outras. Tem e até aqui nós temos espaço entre um átomo e outro. Isso aqui não é puramente sólido. Se você for olhar numa questão, né, lá no átomo, tem espaços vazios entre os átomos. Quando essa energia começa a ser colocada por esses espíritos, esses espaços começam a ser diminuídos. É como se eles começassem a encolher, do gasoso, é como se estivesse virando líquido, ó. Então, um corpo espiritual que era desse tamanho, se eu espremer ele, colocar as moléculas pertinho uma da outra, ele pode até virar um óvulo, do tamanho do óvulo. Nossa, João, você está falando tanta coisa que eu não estou entendendo. Será que é isso? Gente, eu estou aqui para trazer coisas, assim, perguntas. É para você sair daqui doido mesmo, né? E é para sair daqui achando que você não sabe nada. Esse é o nosso objetivo, né? Cada vez você fica, como isso? Eu estou tentando explicar, que é o que eu também estou tentando entender, né? Olha aqui, não dá para fazer isso? Dá para reduzir o vapor e transformar em líquido? Se eu pegar se eu pegar essa sala inteira de vapor e condensar ela vira um gelo desse tamanho só. Se eu pegar o estado gasoso para o sólido, não pode um corpo desse tamanho virar um corpo desse tamanho?
Física é física, não é magia. Ah, isso é mágica, é ilusionismo. Não, gente. Isso é física. E aí o Segismundo, desse tamanhinho, uma noite, a noite da fecundação, os trabalhadores estão conosco na noite, e no caso do livro, era a avó da mulher, que veio para ajudar naquele momento. Ela pegou então o Segismundo bem pequenininho e lentamente foi e colocou, introduziu ele na barriga da mãe. E aí aconteceu aquela fecundação que a gente viu, né? Então, olha que interessante toda essa questão. Aqui começa um processo, gente, que eu também fiquei em choque. Isso aqui eu não sabia, não. Chama histogênese. O que é histogênese? Todas as nossas memórias do passado estão gravadas no nosso espírito, que por sua vez o nosso perispírito, né? Quando a gente encarna, essa memória também começa a ir um pouco para o corpo material. A gente começa a fazer, sabe, Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Você começa a copiar e colar. Então as memórias do passado começam a ser coladas também na nossa memória material. Isso depois, quando a gente morre no corpo material, você já ouviu falar que quando a gente vai morrer, a nossa vida passa diante dos nossos olhos em 1 segundo? Já ouviu falar isso? Sabe que isso é verdade? E sabe o que está acontecendo nesse momento? Toda a sua vida no corpo material está sendo copiada para o corpo espiritual. Para você não, porque o espírito sabe que vai perder aquele corpo, mas a memória não pode perder. Então ele já começa a copiar para o corpo espiritual. Para que quando esse corpo não tiver mais serventia, as memórias desse estejam do outro. Isso chama histogênese espiritual. Olha que coisa. Alguém já passou por isso? Já viu? Aí eu fiz uma conclusão. Eu lembro quando eu era bem pequeno, eu tomei um caldo na praia uma vez, e eu saí rolando na praia ali, né? E eu lembro que naquele momento passou a minha vida inteira. Eu acho que foi o momento mais perto da morte que eu já tive. Porque eu acho que o corpo começou a fazer o download ali, só que daí não deu certo, não precisou morrer, né? Então, se você já viu a sua vida passando diante dos seus olhos em alguma situação extrema, eu acho que você quase morreu, né? Porque o corpo começou a fazer o download ali. Olha que interessante isso, né? Incrível, achei muito legal essa ideia aí. Não é uma ideia, essa realidade. E para terminar, quando que o espírito está completamente aqui na matéria? Nós temos isso aqui eu trouxe para a gente discutir também, uma coisa nova que eu fui pesquisar lá. Todos nós temos uma glândula, né, chamada glândula pineal. A glândula pineal é do tamanho de uma ervilha e todo mundo tem ela no meio do cérebro. Ela é responsável, segundo os cientistas aqui da Terra, ela é responsável pelo nosso relógio biológico. É essa glândula que fala quando é hora de dormir, quando é hora de acordar. Ele regula a menstruação das mulheres, ele regula a gravidez, ele regula várias questões cronológicas do nosso corpo. E os cientistas estão estudando, e o Espiritismo já fala isso, que essa glândula também, ela capta o campo eletromagnético, né? Cada um de nós está lançando energia eletromagnética. E como que eu capto a energia do outro? Através dessa glândula, como se fosse uma antena nossa. A gente estava assistindo, né, ouvindo, né, no carro o professor falando na CBN, e ele deu um exemplo muito bom da glândula pineal. Sabe quando você está andando de carro e você vai passar no sem parar, no pedágio? Né? O seu carro está vindo, o sem parar está lá. Ele não tem aquela plaquinha ali no vidro? O sem parar, ele tem um raio ali que ele capta a mensagem. Então ele captou do seu carro, ele já viu, entrou no sistema, viu se você pagou ou não. Se você pagou, abre a cancela. Se não pagou, você bate naquele e passa vergonha, né? A mulherzinha vem e tudo mais. Então o que acontece? Essa glândula pineal é como se fosse esse nosso Wi-Fi. Por isso que às vezes você chega também numa pessoa, às vezes a pessoa é muito próxima da outra, você olha para a outra e já sabe o que a outra está pensando. É porque inconscientemente você já captou muitas vezes o pensamento dela.
né? Então, essa glândula, ela é muito importante. Só que é o seguinte, ela vai ficar pronta quando a criança tiver em torno de 7 anos. Até os 7 anos, essa glândula, e o corpo inteiro dela, tudo, né, ainda está se formando, né? Por isso que criança ainda está mais conectada com o mundo espiritual, né? A gente não sabe, às vezes é criança brincando sozinha, né, olhando para um lado lá. Às vezes, ela está até vendo algum irmão que está junto dela, cuidando dela ali, né? E minha mãe falava que eu tinha um amigo imaginário, né, mãe? Que ficava em cima da geladeira, do armário da cozinha. O que eu falava? Ó, o bebê lá em cima do armário, né? Ó, o bebê lá em cima do armário. Não tinha nada, né? Para ela. Já era o Bernardo, será? Meu Deus. É. Então tem essa conexão, sabe? Nossa, e é bom ou é ruim a criança demorar 7 anos para se encarnar? Gente, isso é mais um mecanismo de Deus. Por quê? Quando a criança ainda não está bem formada, você sabe que essa criança aí, o Pedro, ele é terrível. Ele é um espírito que já ele tem sua própria identidade, ele já tem uma história de milhares de anos. Imagine se você falasse uma criança de 2 anos, não pode fazer isso. E ela, eu posso sim, porque eu já tenho 5.000 anos, eu já sei o que eu estou fazendo, e você não manda em mim, na outra vida você fez aqui. Como é que ia ser a nossa vida, né? Então o que acontece? A criança estar ainda se adaptando, isso ajuda ela a receber instruções, educação, correções, sem reagir de modo impulsivo, né? Então, a criança ser dócil ali, criancinha, nós vamos educando ela desde o pequenininho, isso faz parte do mecanismo que Deus deu para facilitar a educação dessa criança, para ela poder reagir e aprender novas ideias. Aqui tem um desenho legal, né? Então, se desde pequeno você for colocando na cabeça do seu filho, da sua filha, falando do bem, falando de Jesus, falando das coisas boas, da educação, respeitar o próximo, vamos dividir. Essas ideias vão ser, por mais que ele seja um espírito mais rebelde, ele vai crescer já com uma ideia. Peraí, eu sou rebelde, mas estou aprendendo coisas novas, então eu estou evoluindo. É para isso que nós estamos aqui. Gente, olha esse desenho aqui, ó. Isso aqui eu nunca tinha visto. Como é que chama esse desenho aqui? Vocês já viram? É o olho de Ra, não é? Do Egito. Que eles achavam que era um deus, né? E tal, tal. Quando nós pegamos nosso cérebro e cortamos ele ao meio, a glândula, olha onde fica a glândula pineal. Olha o formato do tecido do cérebro dentro da glândula pineal. Não parece o olho de Ra? Olha que interessante. Então, talvez os egípcios, né, porque eles sabiam mexer com o corpo morto. Sim, eles não faziam múmias, né? Então, eles abriam, estudavam tudo o corpo. Eles já tinham o conhecimento de que essa glândula, a hora que eles abriam o cérebro para estudar e tal, era a conexão nossa com o mundo espiritual. Olha como essa foto é curiosamente parecidíssima com o olho de Ra, né? Então essa foi uma outra surpresa que eu tive aí quando eu estava estudando. Gente, tudo isso que eu falei hoje está nesse livro, muito bom. E eu também queria deixar a mensagem de que temos que estudar, gente. Tudo isso eu aprendi para vir aqui, para falar para vocês. Eu tive que estudar, eu fui atrás. Né? Se a gente não for atrás dos livros, das palestras, a gente vai ficar estacionado. Tá? Então vamos continuar estudando. A doutrina tem muito mais coisa para trazer para nós. E fica então a dica, né, da gente sempre lembrar dos ensinamentos de Jesus, do amor, e saber que quem está chegando um filho aí, né, nós temos uma missão com essa criança. E nós não podemos esquivar dela, né? E mesmo você que já teve o seu filho há muito tempo,
Você também continua tendo essa missão com ele. Não é porque o tempo passou, ele já mora em outro lugar, que você se desconectou com ele. De jeito nenhum. Você vai ter essa responsabilidade o resto da vida. Tá? E faz direitinho para poder quitar os nossos débitos, né? E fazer novos amigos. Porque esse filho de hoje vai ser um amigão seu aí na eternidade. Tá bom? Então, um bom domingo a todos. Muito obrigado. E vamos para o passe, né? Vocês serão chamados.